formações de balé clássico e dança de salão, Paulo Vitor de Souza, o PV, queria ser jogador de futebol na infância, mas a dança falou mais alto. Ele foi vencedor da primeira temporada do programa Dancing Brasil e finalista de outras 2 temporadas. Olá, Paulo Vitor, tudo bem Olá, com você? tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo ótimo aqui no Espírito Santo. Vamos começar o nosso bate-papo. Vou pedir para você se apresentar para os nossos espectadores, para as pessoas que nos assistem hoje. Meu nome é Paulo Vitor, tenho 27 anos, sou capixaba, mas atualmente eu estou ficando em Vitória, mas eu morei em São Paulo mais de 8 anos. Fui para Vitória agora por causa da pandemia, né? Não tive outra opção, né? Tipo, porque meu trabalho ele meio que parou agora durante essa pandemia. Agora, graças a Deus, as coisas estão voltando meio que ao normal, assim, estou conseguindo trabalhar bastante. A minha ligação com dança vem desde sempre, assim, tipo, sempre fui envolvido com dança. Mas nunca achei que eu fosse me tornar um dançarino profissional, um coreógrafo, enfim, nunca achei, porque na época, quando eu era criança, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu joguei bola até os meus 14 anos, aí depois migrei para dança de salão quando eu conheci. Mas minha família, ela tinha, na verdade, um clube, né, tipo, de dança, né, que se chamava Centenário, que ficava na Praia do Canto, não sei se você já ouviu falar. E minha família era, tipo, dona desse espaço e eles viviam alugando nesse espaço. Tipo, tinha domingueira com dança, tinha seresta, tinha pagode, tinha forró, tinha tudo lá. E aí eu costumava ir com a minha família, né, pra poder acompanhar eles e dançava também e tal. Tipo, eu novinho, tipo, já dançava forró, enfim. Aprendi a dançar com minha irmã, tipo, né, nas festas. Antes, né, tipo assim, socialmente. E aí, cara, só que eu nunca achei que eu fosse viver da dança, né? Eu nunca achei que eu fosse trabalhar com isso, assim. Só dançava naquele momento ali. E aí, com 14 anos, um professor me chamou pra fazer aula de dança. E eu, no início, eu falei, mano, só dá velho esse negócio. Não sei se eu quero. Não sei se eu quero. Não sei se eu quero fazer isso, não. Só que, cara, tipo, eu fui, fiz, estudei dança lá e me apaixonei pela dança, pela arte, e me envolvi muito e comecei, tipo, a fazer, estudar mesmo, né? Aí, depois de um tempo, saí dessa academia, fui para uma outra academia e fiquei lá. E, na verdade, continuei estudando até os meus 18, mais ou menos, 18 anos, dança de salão. Aí, com 19, entrei no contemporâneo, jazz, enfim, fazia balé clássico também. E aí, eu comecei na cridança. Mas eu já tinha feito algumas aulas há muito tempo atrás, com 14 anos, mais ou menos, aulas de Uhum. balé clássico em outras escolas em Vitória. E quando é que você percebeu assim que a dança ia ficar com você para sempre, que ia ser sua profissão? Cara, eu percebi quando eu comecei a estudar na cridança, né? Que Uhum. aí eu entrei na cridança, eu lembro como se fosse hoje, eu fui deixar minha avó no hospital, que tem a Unimed ali, né? Tipo, do lado da cridança. Eu Sim. fui deixar minha avó na época lá no hospital, e aí eu fui, dei um pulo na cridança, falei com a diretora, com a Lu, e falei, mano, Lu, tenho muita vontade de estudar dança, tipo, balé clássico, contemporâneo, queria muito aprender e tal, e queria investir nisso. Depois que eu ganhei, na verdade, uma competição no Paço de Arte em Vitória, que eu ganhei primeiro lugar e melhor bailarino do festival, tipo, e só com um ano de dança, que eu fiquei muito surpreso. Eu falei, cara, eu acho que eu quero viver disso. Eu acho que eu quero realmente viver disso, assim. Eu já sabia que eu queria trabalhar com dança através da dança de salão, mas dança de salão eu não queria viver daquilo, sabe? Eu queria buscar mais, eu sempre quis mais, eu sempre quis estudar mais, trabalhar viajar fora do país, trabalhar em companhia. E eu senti que a dança de salão era muito limitada, entendeu? E aí eu falei, cara, eu preciso migrar para outros meios para poder ver se eu consigo me encontrar e trabalhar e ter essa mais oportunidade, né? Para abrir mais o leque, para eu conseguir trabalhar em outros lugares. É legal que a gente vê a importância de uma escola, né? De Sim, uma formação que vem de uma escola, né? sim. Não, total, tipo, a disciplina, né? A formação, né? Tipo, eu não tive essa, como é que eu posso dizer? Tipo, normalmente para vocês, né, dentre aspas, né, para você se tornar um bailarino, um dançarino, você tem que começar de muito cedo. E eu comecei a dançar clássico contemporâneo muito tarde. Quando isso com 3 meses de dança, a gente foi dançar em Cabo Frio. E aí eu fui indicada bailarino revelação no festival. Não ganhei, lógico, mas eu fui indicada. Aí eu falei, mano, tem caroço nesse angu aí. Eu acho que se apertar mais, eu acho que eu, tipo, cara, dou um caldo aí, velho. Então eu quero estudar, sabe? E aí eu cheguei pra ele, Vitória, e falei, pô, Armando, você acha realmente do fundo do seu coração que eu tenho condições de seguir com a dança? Você acha que eu tenho talento realmente? Você acha que eu consigo viver disso? Aí ele falou, pô, Paulo, você é super talentoso, você é um menino super esforçado e tal, mas você começou muito tarde. Então, assim, se você quiser realmente viver disso, você vai ter que estudar 3 vezes mais do que qualquer um outro.
Aí eu falei, beleza, só precisava ouvir isso. Aí eu, cara, eu lembro que eu era o primeiro a chegar e o último a sair da escola, velho, juro. Nossa. Eu era o primeiro e eu lembro que eu tinha uma relação muito, assim, de atrito com a minha família, com a minha irmã na época. A gente se dá muito bem, tinha muito amigo, parceiro. Mas Uhum. eu e minha irmã, quando a gente era mais novo, a gente brigava muito, né? E aí a criança tinha uma casa embaixo da escola que morava o caseiro, o Uhum. porteiro, no caso, o baiano. E aí eles falaram, pô, Paulo, você sempre chega atrasado nos ensaios com arranhão e tal, porque você vem, né, que você briga com sua irmã. Você não quer ficar aqui naquele dança? Aí eles me ofereceram uma casa naquele dança. Aí eu super aceitei, cara. Então, tipo assim, eu morava, aí cheguei uma época, né, eu morei um ano lá, eu morei embaixo daquele dança. Então, assim, pô, eu era o primeiro a chegar na escola. Então, assim, pô, a escola abria, sei lá, 10 horas, 9h50 tinha época, eu tava lá, assim, batendo na porta para poder começar a ensaiar giro, saltava, rolava. E isso foi um ponto muito positivo, né, para eu conquistar tudo que eu conquistei na minha vida, assim, porque eu acho que sem esforço e dedicação, sem um foco, você não chega em lugar nenhum, não adianta. Tem muitas pessoas que são talentosas, mas não conseguem chegar em lugar nenhum porque não tem foco e porque não tem persistência, né? Às vezes uma pessoa não tem condições físicas, não tem nem talento, mas ela tem uma força de vontade tão grande que ela supera e ela tem mais ela tem mais chances de se dar bem nesse meio do que um cara que é somente talentoso, sabe? Mas não é esforçado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o Dance em Brasil, né? Foram experiências incríveis, finalista várias vezes. Eu queria que você falasse sobre o Dance em Brasil e também falasse um pouco sobre a representatividade do Espírito Santo, né? Dos profissionais de dança nesses programas de televisão, né? Cara, eu devagarzinho acho que os capixabas eles estão entrando assim, né, na televisão de uma forma muito inesperada, né? Seja em vários realities, sejam seja na arte, enfim. A gente acho que através do dancing também, né, acho que várias outras coisas também, tipo, né, o Gustavo, o Adson, né, que foi para fora do país. Então as pessoas acabam visando hoje em dia os capixabas de uma forma diferente, cara. Nós capixabas, na verdade, na nossa terra tem muito talento, mas é porque pelo fato de ser tipo, mano, um ovo, as pessoas esquecem de Vitória, né? Esquecem do Espírito Santo. O dance na minha vida foi um divisor de águas, né? Tipo, foi tipo um processo assim que eu não imaginava passar. Foi uma parada que aconteceu na minha vida de repente, portanto que eu fiz a audição sem saber o que era. Eu nem sabia o que era. Na época eu tava tão, tipo, nesse estado de grana, velho. Eu falei, mano, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. E na época eu tava sem trabalhar. E aí rolou uma audição, pô, vai rolar uma audição assim, X tal, o que quer fazer? Aí eu falei, quero. Eu lembro que eu tinha acabado de melhorar meu tornozelo, que eu tava com ele zoado. E aí, tipo, eu fiz a audição e nem sabia o que era. Eu fui passando da seletiva e quando chegou eu tava na final, passei, aí o diretor falou mais ou menos o que era e eu falei, mano, eu nunca nem coreografei na vida, velho. Ferrou, o que eu vou fazer? E Eu falei, agora? mano, deu certo, e, tipo, pô, eu cheguei a ganhar a primeira temporada, foi uma puta experiência. Depois eu cheguei a ser finalista de mais duas outras temporadas. Na verdade, teve um especial de final de ano que eu fiz também. E Uhum. fui finalista. Fiquei na final lá. E foi muito legal, tipo assim, pô, mano, foi assim, um super divisor de águas na minha vida, né? Hoje em dia eu devo tudo, assim, tipo, graças ao Dance, né? Que me abriu muitas portas, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. O sonho de infância era ser reconhecido naquilo que eu faço, assim, sabe? Eu sempre joguei isso pro universo. E hoje em dia, graças a Deus, as pessoas reconhecem meu trabalho dessa forma. Queria que você falasse agora sobre as pessoas que te influenciaram na sua carreira. Queria que você falasse sobre as pessoas que foram especiais para você, que te incentivaram, que foram um exemplo para você, as pessoas que foram importantes na sua carreira como um dançarino profissional. Ah, tinha uma época, assim, eu até falo, sabe o Marco Saleme? Sim. Então, o Marquinhos, pô, na época eu vi ele dançando na Fafi? Não foi na Fafi, foi naquele Teatro Carlos Gomes. E aí eu falei, cara, que cara dança muito. Então ele de alguma forma me inspirou na época. Porra, tipo, teve várias inspirações, assim, pessoas, né, que, tipo, do meu meio, assim, que me inspiravam de certa forma. Seja, tipo, seja, assim, uma palavra de conforto, assim, tipo, eu tomava aquilo como uma certa inspiração e me fazia querer seguir em frente. Mas teve pessoas, assim, em pontuais na minha carreira, assim, que me inspiravam muito. Tipo, no caso, o Elias, cara. O Elias foi um cara que ele me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, assim, sabe? Tipo, um cara que acreditou muito no meu potencial. Sempre foi um cara muito, tipo, muito generoso, assim, de me levar para os lugares para estudar.
entendeu? Tipo, sendo que eu não tinha condições disso. Eu lembro que também tinha um Deig também, o Deig, um grande amigo meu, assim, cara, que eu lembro que eu não tinha condições de pagar figurino, de nada, de concurso. O cara, não, vambora, você vai lá. Aí pagava meus figurinos da minha parceira, a gente ia, competia. Então, assim, tipo, pô, tinha o Léo Fortes do Rio, que, mano, hoje em dia eu tô pro Rio agora, a gente vai até gravar um vídeo juntos. O Léo é um cara que muito especial, assim, tipo, um cara que eu admirava muito dançar, ver dançar, né? O Magno Matias, a Robertinha. Ah, muitas inspirações, assim, cara. Eu só agradeço, só gratidão, assim, de essas pessoas, assim, de certa forma, me inspirar a chegar onde eu cheguei, assim. Você tem uma história linda, uma trajetória cheia de altos e baixos, vários caminhos diferentes aconteceram no seu contato com a dança. Se você pudesse rever a sua história profissional, rever toda a sua vida, principalmente relacionada à dança, o que que você faria de diferente? Eu acho que eu não faria nada de diferente, cara. Acho que eu faria tudo de novo, sabia? Talvez a única coisa de diferente que eu faria, assim, seria começar a estudar mais cedo, o que hoje eu faço com tanto amor, assim, sabe? Tipo, acho que é isso. Se eu fosse mudar alguma coisa, não seria, tipo, ter começado tarde demais, seria ter começado muito mais cedo, assim, justamente para poder ter mais sabedoria, né? Mais discernimento em certos momentos, assim, da minha trajetória, assim, que, sabe? Tipo, mas é isso, eu acho que eu faria tudo de novo. Agora, observando de fora, né, de alguém que já tem uma carreira profissional com a dança, o que que você acha que falta aqui no Espírito Santo, que falta no nosso estado, para que os estudantes capixabas de dança se sintam mais motivados a quererem ser profissionais? Governo, né? Tipo, enfim, a cultura, tipo, do nosso estado ainda é muito fraca, assim, sabe? Tipo, falta incentivo, falta, tipo, as pessoas incentivarem, apoiarem, colocarem mais os nossos talentos nas vitrines para que a gente seja visto, assim, sabe? E outra também, eu acho que falta um pouco mais de união entre as escolas, entende? Entre, tipo, os professores, enfim, eu sofri muito isso na época que eu estudava, assim, tipo, dança em Vitória, tipo, pô, você não podia fazer aula em duas escolas. Por que não, cara? Por que não? Tipo, nem todo professor sabe tudo, sabe? Tipo, cara, você pode me agregar em muitas coisas, você pode saber muito de jornalismo, eu sei de dança, eu sei, a gente pode trocar, sabe? Eu digo na dança, assim, pô, velho, você não vai ser um professor excelente em tudo, entende? Então, por que você privar o seu aluno de estudar com outros profissionais, com outros professores, de aprender, sabe? Tipo, isso vai ser bom para todo mundo, sabe? Então, eu acho ainda que as pessoas elas têm a mente muito fechada ainda. Acho que melhorou bastante isso, melhorou bastante. Mas eu ainda acho que, além do incentivo do governo, né, do nosso estado, né, incentivar mais os nossos talentos, acho que também falta mais união entre os profissionais. Se você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa abertamente para todos os bailarinos do Espírito Santo, o que você diria, Paulo Vitor? Eu acho que eu diria assim, para não desistir, sabe? Não desistir, cara. Continuar buscando, continuar trabalhando, continuar se esforçando. Sim, nosso estado ainda, tipo, ainda tá caminhando em relação a isso, mas eu acho que quem faz isso acontecer e ser um processo mais rápido é a gente também, sabe? A gente tem que colocar a nossa cara para jogo, assim, cara, dar a cara para bater realmente, sabe? Ir para outros lugares, estudar, pô, sei lá, tipo, eu sou de Vitória, mas vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Brasília, vou para, sei lá, Fortaleza. Quero estudar, sabe? Quero aprender e se jogar, cara, e não ter medo, sabe? Eu acho que as pessoas que hoje em dia estão lá em cima só estão lá porque não tiveram medo de arriscar, sabe? E as pessoas, elas são muito medrosas. Acho que a partir do momento que elas perdem esse medo, elas alcançam, sabe? Então, assim, o conselho que o PV tem para dar para todos os capixabas é seguir, cara. Não tenham medo de se arriscar, sabe? Se jogam lá, vão lá, estudem bastante, que uma hora dá certo. Tá ótimo. Muito obrigada, PV, pelo nosso bate-papo. Foi uma delícia ouvir um pouco mais dessa Obrigado. história, conhecer de pertinho os detalhes dessa trajetória. E muito obrigada por todo o talento que você tem mostrado pelo Brasil aí, dos Obrigado. bailarinos capixabas. Eu que agradeço, cara. Bárbara,
muito obrigado pelo convite, de coração, fiquei muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho com a minha história. Curtiu o nosso bate-papo? Então comenta aqui embaixo qual a parte que você mais gostou, deixa o seu like e não esquece de compartilhar mundo afora.